Acho que apareceu aqui. A Maria Clara, acho que ela saiu aqui da reunião, mas acho que ela volta. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que caiu da Maria Clara. Já já ela volta. Então, até voltar, olha só. A gente às vezes pensa que a matemática ela é um produto, né, pronto e acabado, que nem eu havia dito, no caso, já comentei isso em sala de aula com vocês. Mas assim como qualquer outra ferramenta tecnológica, a matemática ela em si é uma tecnologia ela que traz grande desenvolvimento para a sociedade. Os números ele passa também por esse processo de renovação. Eles vão ficando cada vez mais tecnológicos, se assim podemos dizer. Então, olha só, lá nos primórdios, quando o homem ele deixou de ser nômade e começou, no caso, a se estabelecer em determinados locais, ele começou a domesticar os animais, que eu havia já dito para vocês, começou a domesticar esses animais e ele precisou quantificar, no caso, esses animais. O que ele teria que saber quantos animais eles tinham, quantos grãos era necessário para ter uma boa colheita, quantos litros de água era necessário para ter o suprimento da sua família. Ele precisava de um calendário para poder também plantar, colher. Então, houve a necessidade da criação dos primeiros números, que no caso eram os números naturais. E os números naturais, eles não foram criados logo de cara, né? Dizendo assim, 0, 1, 2, 3, eles não foram criados logo de imediato. Ele começou, por exemplo, ele tinha lá um pedaço de madeira, ele riscava, o primeiro animal foi para o pasto, ele riscava, o outro foi, o outro foi, o outro foi, e então ele começou a fazer riscas. Então não era determinado logo de cara esse conjunto aí dos números naturais. Então, para começar a quantificar, o homem criou o nosso primeiro conjunto, né, que foi o conjunto dos naturais. E os naturais, eles eram definidos, né, por 0, 1, 2, 3, 4, 5, que nem o Rafael falou aí, e ele ia, no caso, até o infinito. Esse era o conjunto dos números naturais. E aí, no nosso bimestre anterior, porque essa é a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre, nós estudamos o conjunto dos números inteiros, né, que era designado pela letra Z. Em uma das aulas, eu até comentei que esse Z aí é de origem alemã, e se eu não me engano, a pronúncia é Zahlen, alguma coisa parecida com isso, né, só que em alemão, quem souber, por favor, me ajude nessa pronúncia. E aí o homem ele começou a quantificar e começar a fazer trocas comerciais. Com essas trocas comerciais, começou a existir o que nós chamamos hoje de crédito e débito. Quando você tem crédito, no caso, você tem um valor positivo no seu bolso, no seu banco, né, ou então um valor positivo de moeda. Quando você tinha uma dívida, no caso, um débito, você tinha que relacionar um símbolo que era o valor negativo. Mas esse conjunto, ele não foi, por exemplo, determinado logo de imediato, né? Para ele ser consolidado, para ele realmente, para os matemáticos fazer grande parte do seu uso, só foi consolidado com as teorias lá no século XIX. Mas para início de conversa, esse conjunto, no caso dos inteiros, eles surgiram com a necessidade das trocas comerciais. Então, esse conjunto ele era definido lá no menos infinito, certo? E ele poderia vir, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até o infinito. Então, para a gente visualizar com mais facilidade, eu vou anotar eles dessa seguinte forma aqui, Então, esse daqui era o conjunto, no caso, dos números inteiros. Mas veja bem, o conjunto dos números inteiros ele tem uma grande semelhança com o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu posso dizer que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Se a gente observar essas partes aqui específicas, 0 é natural, 1 é natural, 2 é natural, 3 é natural, e assim vai
por diante. Então, esse daqui é o conjunto dos números, no caso, inteiros. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais, que eu vou designar com a letra Q, beleza? Então, veja bem, aprendemos a fazer operações de soma, multiplicação, divisão, no bimestre passado, do conjunto dos números inteiros, né? Então, a gente aprendeu lá todas as regras de sinais, certo? Para multiplicação, para divisão, para adição algébrica, no caso, para subtração e por aí vai. Todas as regras válidas anteriormente, no caso, no conjunto dos números inteiros e no conjunto dos números naturais, também são aplicadas no conjunto dos números racionais. Mas o que é, de fato, esse conjunto dos números racionais? Os números racionais são todo número que a gente, por exemplo, consegue escrever em forma de fração. Então, todo número que conseguimos escrever na forma de fração, podemos dizer que é um número racional. Então, o número racional ele vai ser definido da seguinte maneira, ó. Ele vai ser qualquer número A inteiro dividido por qualquer número B inteiro, mas só que, olha só, o B ele tem que ser diferente de zero. Eu vou anotar assim, ó. O B ele tem que ser diferente de zero. Por que, professor, o B tem que ser diferente de zero? O B tem que ser diferente de zero porque não existe divisão por zero, beleza? Então, olha só, o conjunto dos números racionais, ele é uma fração, então ele é um número inteiro A, dividido pelo número inteiro B, mas só que B tem que ser um número diferente de zero. Então, por exemplo, isso daqui são exemplos de, no caso, números racionais. Por exemplo, ó, 3 dividido por 2 não é uma fração? Então, é um número racional. Por exemplo, menos 5 dividido por 2 é um número racional? Certo. 10 dividido por 2 também é. Eu não consegui escrever em forma de fração. 100 dividido por 2 também é. 1 sobre 2 também é. Então, todo número que eu consigo escrever em forma de fração, eu posso dizer que é um número racional. Eu só escrevi dividido por 2, né? Pode ser dividido por qualquer número. Por exemplo, aqui, ó, 7 sobre 3, 8 sobre 9. Então, qualquer número que eu consiga escrever em forma de fração, no caso, eu digo que é um número racional. Então, como é que surgiu os números racionais? Veja bem, uma situação hipotética que eu posso dizer é a seguinte: imagine aí nas grandes navegações, tinha um rei que ele queria, por exemplo, fazer uma vestimenta. Ele queria fazer uma vestimenta, mas aí ele mandou aí seus navegantes aí até a Índia comprar tecido lá nas Índias. E quando chegou lá, o seu alfaiate, seu costureiro, por exemplo, ele verificou que não precisava comprar rolos e rolos de tecido. Ele não precisava, por exemplo, comprar toda a parte de tecido. Então, tinha um tecido que tinha um comprimento, por exemplo, esse daqui. Ele foi e verificou, olha, em vez de comprar tudo isso de tecido, eu quero comprar apenas o quê? Uma parte desse tecido. Então, vocês percebem que eu tenho uma parte inteira, e dessa parte inteira eu pego só uma fração. Essa fração é o que nós dizemos que é o conjunto dos números racionais. Por exemplo, quando vamos beber um suco, a gente pega um suco, por exemplo, que vem em uma garrafa de 2 litros, de 1 litro, nós pegamos um copo e colocamos o suco dentro desse copo. Então, eu estou tirando uma fração desse suco que estaria dentro desse copo. Então, eu tirei uma parte daquele total, que no caso era o litro cheio, né? Então, o objetivo dessa aula de hoje, antes de mais nada, é a gente aprender, no caso, a fazer as operações básicas, no caso, as operações básicas dentro desse conjunto. Quais são as operações básicas que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a somar, vamos aprender a subtrair, vamos aprender a dividir, e, por último, vamos aprender a multiplicar e depois calcular a potência dentro desse conjunto. Então, o primeiro tópico que eu vou criar aqui, ó, vai ser o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, conjunto, certo? Conjunto, deixa eu apagar aqui, dos números
no caso dos números, e eu vou escrever aqui, ó, racionais. Conjunto dos números racionais. Então, nós acabamos de saber que o número racional pode ser escrito, no caso, na forma aí de fração. Então, nós vamos aprender inicialmente a adição, no caso, ó, a adição, certo? E a subtração. E a subtração dentro desse conjunto. Então, aqui existem vários casos aqui, ó. O primeiro caso que eu vou colocar aqui, ó, primeiro caso, certo? É quando nós somamos, no caso, um número racional pelo número inteiro. Como assim, professor? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 sobre 2, no caso, somado com o número 1. Alguém sabe fazer essa soma de fração? Alguém pode me ajudar a somar essa fração? Então, no caso, o primeiro caso é somando um número que está em forma de fração, certo? Somar ele, no caso, com um número inteiro. Alguém sabe me dar alguma dica? Deixa eu ver aqui, se alguém consegue me dar alguma dica. Alguém? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe somar fração? Alexandre, Caio, Enzo, Guilherme, Luiz Eduardo, Matheus, Pietro, Vinícius, Vitória. Alguém sabe somar essas frações aqui? Então, veja bem. Logo de início, eu vou dizer o seguinte, olha só. Todo número que ele está isolado, sozinho, se eu dividir ele por 1, por exemplo aqui, ó, eu vou dividir ele por 1. Ele continua sendo ele mesmo. Por quê? 1 dividido por 1, no caso, seria quem? O próprio 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 1 aqui embaixo. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar uma linha aqui, ó, e vou fazer a seguinte operação, ó. 2 vezes 1 é igual a 2, eu já coloco ali embaixo. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Como assim, professor? Olha só, eu multipliquei aqui, ó, 1 vezes 2, que deu quanto? Que deu 2. Agora, eu vou multiplicar assim, ó, 1 vezes 1 dá igual a quanto? Dá igual a 1, certo? Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou pegar ele e jogar ele aqui agora, ó, certo? Joguei ele aí agora. Agora, veja bem, vou multiplicar cruzado assim, ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a quanto? Igual a 2. Por final, eu somo, ó, 1 mais 2 dá igual a quanto? Dá igual a 3, certo? E fica 3 dividido por quanto? Por 2. Esse, no caso, é o nosso primeiro caso. Fazer um exemplo, por exemplo, ó, 2 mais, um outro exemplo aqui, ó, para ficar mais claro. Olha só, agora eu vou somar aqui, ó, por exemplo, 5 sobre 2 mais 2. 5 sobre 2 mais 2. Então, como é que é o procedimento? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, colocar o número 1 aqui debaixo do 2, certo? E agora eu vou fazer a multiplicação. Veja bem, eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2, vou colocar uma linha aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. Agora eu multiplico cruzado, ó, 5 vezes 1 dá igual a 5, certo? Esse sinal de mais eu vou repetir aqui. Agora eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. 5 mais 4 é igual a 9. E o 2 eu coloco aqui embaixo. Beleza? Esse daqui é o resultado. 9 dividido por 2. E se fosse, no caso, uma subtração? Por exemplo, fazer esse mesmo caso aqui, ó, mas sendo uma subtração. Veja bem, ó. 1. Deixa eu pegar a caneta preta aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre 2 menos 1, como é que ficaria? Como é que seria o procedimento? O procedimento seria o mesmo, olha só, eu colocaria o número 1 aqui embaixo, certo? E multiplicaria cruzado, ó. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Cadê? Não sei, eu acho que eu coloquei ali o horário lá no final. Agora, veja bem, fazendo esse procedimento aqui, ó. Agora, 1 sobre 2, meio, menos 1. Eu coloquei o 1 aqui nessa parte de baixo, beleza? Vou colocar o traço aqui. Agora, eu multiplico, ó. 1 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Mas antes eu teria que multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2, beleza? Ó. 2 vezes 1 dá 2.
Agora eu multipliquei, ó, 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. Agora, esse sinal de menos aqui, ó, eu vou repetir ele aqui, certo? Depois eu multiplico o cruzado. 2 vezes 1, que dá igual a 2, certo? Agora, veja bem, ó, eu tenho R$ 1, mas só que eu devo 2. Se eu tenho R$ 1 e devo 2, eu vou ficar devendo quanto? R$ 1. E por final, eu coloco 2, que está bem aí. Esse daí é o primeiro caso, beleza? O segundo caso aqui, ó, vou fazer essa mesma operação, no caso, agora fazendo a subtração, veja bem. Então, seria aqui, ó, 5 sobre 2 menos 2. Como é que ficaria? Olha só, o 1 não tem nada embaixo aqui desse 2 aqui, ó. Eu vou colocar o 1, beleza? Agora, o que que eu faço, ó? Eu vou colocar um traço aqui e faço a multiplicação. 2 vezes 1 vai dar igual a 2. Agora, eu multiplico cruzado, ó. 5 vezes 1 dá igual a 5. Esse sinal de negativo eu vou repetir aqui. Agora, eu multiplico, ó. 2 vezes 2 dá igual a 4. E o resultado vai ficar quanto? Vai ficar o seguinte, ó. 5 menos 4 dá igual a 1. Isso daí dividido por 2. Então, o resultado dá metade. Então, esse primeiro caso, gente, é quando somamos uma fração por um número inteiro. Então, esse caso é quando somamos uma fração por um número inteiro. Temos um segundo caso, beleza? O segundo caso, que eu vou escrever bem aqui, ó. Segundo caso, é quando somamos duas frações. Por exemplo, eu vou somar aqui, ó, 3 sobre 2, mais, por exemplo, 3 sobre 7. E aí, como é que eu faço isso? O mesmo procedimento. Eu vou colocar um traço aqui na frente, certo? E multiplico, ó, 2 vezes 7, 2 vezes 7 vai dar quanto? 14. Beleza? Agora o que que eu faço? Eu multiplico o cruzado, ó. 3, deixa eu apagar aqui e pegar outra cor. Agora eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 7, 3 vezes 7 vai dar igual a quanto? A 21. Beleza? Agora eu multiplico o cruzado aqui de novo, ó. Antes eu copio esse sinal de positivo. Vou colocar esse sinal de positivo aqui. Beleza? Agora eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar igual a quanto? Igual a 6. Agora eu somo normalmente, ó, 21 mais 6. 21 mais 6 vai dar 27, certo? Dividido por 14. Tem como simplificar essa fração? Eu consigo simplificar essa fração, por exemplo, dividir em cima e embaixo por algum número? Sim. Consigo por qual número? Para dar um resultado. É, Ó, por 2 não dá, né? Por 2 não dá porque o 27 ele é ímpar. O 14 dá para dividir por 2 porque ele é par. Então, tem que dividir em cima e embaixo por 2. Então, 27 não dá por 2, então eu não posso. Por 3 também não dá. Por 4 também não dá. Certo? Então, a resposta fica exatamente essa daí. Agora, eu vou fazer essa mesma conta aqui, só que com esse sinal aqui negativo. Ou seja, ó, 3 sobre 2, 3 sobre 2 menos 3 sobre 7. Certo? Primeiro passo é o quê? Eu vou colocar um traço aqui e multiplico, ó. 2 vezes 7, no caso, vai dar 14. Beleza? Olha só. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar igual a 21. Agora, veja bem, esse sinal de menos aqui, ó, eu vou repetir. Beleza? Repetir esse sinal de menos. Agora eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6. Beleza? Agora eu vou repetir aqui esse 14, certo? E aqui eu faço, ó, 21. 21 menos 6, no caso, vai dar igual a 20. Beleza? E agora, dá para simplificar? sim, por 2. Por 2. Então, olha só, vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui também por 2, para a gente ter uma fração
que chamamos de fração irredutível, a menor fração possível. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. 14 dividido por 2 dá 7. Tem como simplificar? Não tem. Então, fica por aqui. Fazer um outro exemplo. Ó. Por exemplo, ó, 1 sobre 2 mais, no caso aqui, 3 sobre 8. Vamos fazer mais esse exemplo para ver como é que fica. Ó. Eu vou colocar um traço aqui, certo? Agora, o que eu faço? Ó? 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá igual a 16. Beleza? Agora, qual é o segundo passo? Multiplico cruzado. Ó. 1 vezes 8. 1 vezes 8 dá igual a quanto? Igual a 8. Esse sinal de mais eu vou repetir, certo? Agora eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6. Agora eu somo, ó, 8 mais 6 vai dar igual a 14. 14 dividido por quanto? Por 16. Dá para simplificar? Sim, por 2. Por 2. Vou dividir aqui por 2 e aqui também por 2. 14 dividido por 2 dá 7, certo? 16 por 2 dá 8. Esse daqui, no caso, é o meu resultado. Beleza? Esse é o nosso segundo caso. Então, o primeiro caso foi somando uma fração por um número inteiro. O número inteiro é que a gente estava vendo nos conteúdos anteriores. E esse segundo caso é somando ou então subtraindo fração por fração. Esse daí, no caso aí, é o nosso segundo caso para fazer essas operações. Mas lembra que essas frações do segundo caso, o nosso denominador, então, olha só, é um número A dividido pelo número B. Esse de cima eu chamo de numerador, certo? Numerador. E o de baixo eu chamo de denominador. No caso de denominador. Os nossos denominadores, eles são o quê? No caso, eles são diferentes. Olha só, o denominador 2 é diferente do 7. Esse 2 aqui é diferente do 7. Esse 2 é diferente do 8. Agora, quando o nosso denominador ele for igual, esse daqui vai ser, no caso, o nosso terceiro caso. Olha só, o terceiro caso vai ser quando o denominador são iguais. Então, veja bem, ó, se eu for somar aqui, ó, 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Não são iguais? O que eu posso fazer? Toda vez que o meu denominador ele for igual, eu vou simplesmente fazer o quê? Repetir. Eu só vou repetir e somar as partes de cima normalmente. Então, eu conservei o meu denominador aqui. Agora eu só somo. Ó, 3 mais 1, que é igual a 4. 4 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a 2. Agora, olha só. 7 sobre 2 mais 1 sobre 2, por exemplo. O que eu faço? Eu conservo. Por quê? Porque, olha só, os denominadores são o quê? São iguais. Então, eu conservei esse carinha aqui de baixo. Agora, eu somo normalmente. Ó, 7 mais 1. 7 mais 1 daria o quê? 8. 8 dividido por 2, no caso, daria igual a 4. Beleza? Isso também poderia ser uma subtração. Ó, por exemplo, ó, 5 sobre 2 menos 3 sobre 2, por exemplo. O que eu faço? Os denominadores são iguais, eu vou simplesmente repetir. Agora eu vou apenas fazer a subtração. Ó. 5 menos 3, 5 menos 3, isso daí dá igual a 2. 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, o terceiro caso, ele é o caso mais simples. É quando nossos denominadores são iguais. Então, esses são os três casos que temos na soma e na subtração. Se eu tiver também desse modo aqui, ó, que nem lá nos casos anteriores, eu posso inverter a ordem. Ó. 1 mais 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 mais 1. Os procedimentos são o mesmo para fazer essa operação. Então, se eu for somar aqui, ó, 1 mais 1 sobre 2, veja bem, não tem nada embaixo aqui desse 1, eu coloco o quê? Eu coloco o número 1, certo? Agora eu multiplico, ó. 1 vezes 2, que vai dar 2, multiplico cruzado, ó. 1 vezes 2, que continua dando 2. Esse sinal de mais eu vou repetir,
Agora eu multiplico 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. O resultado vai ficar o quê? Ó? 1, 2 mais 1, que vai dar 3, e o 2 eu simplesmente vou repetir. Então, todos esses aqui são os nossos casos aqui de soma e subtração de fração. Difícil? Tranquilo? O que vocês acharam? Deixa eu encerrar aqui essa apresentação. Alguém ficou com alguma dúvida nessas partes? Deu para entender direitinho? Deu para entender, galera, direitinho? Tudo certo? Sim, deu sim. Deu para entender? Eu vi que entrou mais alunos. Eu só vou conferir aqui se entrou esses alunos aqui que eu coloquei, que estavam com faltas aqui, ó. Beleza? E aí a gente encerra a aula, porque ela vai até 9h20, né, galera? Falta 2 minutos aí. Deixa eu ver. O João Paulo chegou? Cadê o João Paulo? O João Paulo não chegou. Deixa eu ver. Laura. A Laura chegou? Não. Deixa eu ver. Leonardo. Cadê o Leonardo? Também não. Maria Eduarda. Maria Eduarda está aqui. Matheus. Cadê o Matheus? Também está aqui. Pietro. Pietro também está. Thaís e Vinícius. Vinícius está aqui, Thaís não está. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. A aula vai até 9h20 hoje. E na próxima aula a gente continua, beleza? Até mais. Eu sou o último a sair da sala. Falou. Então, tchau. Espero vocês saírem. Mariana também. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau.